Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física, né? Hoje a gente vai estar justamente falando sobre potência, né, em movimento circular, né, que também está ligado aí a mecanismos, né? E muita gente se pergunta, né, como o que é, né, a potência, né? Potência mecânica, né, referente aí a desempenho dos equipamentos, né, no que diz respeito a seus tipos de movimento, né? E nesse caso a gente vai estar justamente vendo um sistema, né, de transmissão por polia, onde a gente vai estar verificando a potência, né, transmitida aí pelo eixo motor, né, com base na polia motora, né, que aí no caso a gente está supondo essa polia aí com diâmetro menor. Bom, nesse caso a gente precisa para calcular a potência justamente uma relação de força aplicada, né? A gente vai precisar aí do valor de π, que é para a gente ter justamente a transformação, né, no que diz respeito a esse movimento circular, né, como é que ele ficaria referente lá a um segmento linear, né, a gente vai precisar do diâmetro da polia e vai precisar da rotação que essa polia está gerando, né. Então aí, supondo, né, que a força aplicada aí seja de 1,5 kN, né, ou 1.500 newtons, né, o diâmetro da polia ele seja de 250 milímetros, né, a rotação 2.000 RPM, né, e aí nesse caso substituindo os valores na fórmula a gente vai ter justamente 1,5 kN, né, a gente precisa deixar em quilonewtons para encontrar, né, o valor em potência na unidade específica, né, é π 3,14, 0,25 convertendo o diâmetro, né, que estava justamente com 250 milímetros, né, a gente vai converter esse valor aqui para centímetro, né, então ele vai dar 0,25 e a rotação, aqui o interessante da rotação é que a gente vai deixar ela com base em frequência, né, ou seja, rotações por segundo, né, então se é 2.000 giros por minuto, então só é pegar 2.000 dividir por 60, que aí a gente vai ter o valor em RPS, rotação por segundo. Então aqui só alterando aqui o valor, né, de vez de ser 2.000, deixando 33 RPS, que é justamente 2.000 dividido por 60. Feito isso, né, multiplicando os valores, a gente vai chegar aí a 38,8, né, kilonewtons metros por segundo. Né? Então essa unidade aí, ela é justamente a relativa a kilowatt. Né? Então é a potência desse sistema mecânico, né, no que diz respeito aí à sua transmissão, ou seja, 38,8 kW. Lembrando que potência mecânica, né, é diferente de potência elétrica. Né? A potência mecânica é uma grandeza escalar que indica a velocidade com que algo transforma ou transfere energia mecânica em outro tipo de energia através do trabalho realizado, né, por uma força, né, que foi justamente o que a gente estava vendo. No sistema internacional, a unidade de potência é joule por segundo, que também é conhecido por watt. Né? Então, nesse caso aí, a gente está trabalhando aí com kilowatt, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física, né? Que também atuando aí na parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando sobre pressão hidrostática, né? Pressão hidrostática que leva justamente em consideração a densidade do líquido e leva como base também a profundidade do objeto, né? Então, são os valores, né? Sem contar também com a aceleração da gravidade. Né? Então, o que acontece? O objeto, ele em mergulho, né, em um líquido, ele tem como base, né, aquela mesma relação que a gente já falou várias vezes em circuitos hidráulicos, né, que é justamente a relação do princípio de Pascal. Né? Só que acontece, nesses casos, né, a gente precisa identificar justamente a pressão que o líquido, né, ele vai estar exercendo sobre o objeto. Né? Já que o objeto ele também possui, né, um elemento, né, que não é o caso aqui, mas ele possui um elemento também que pode ser calculado, que é a força de flutuação. Né, a força de flutuação que leva em consideração justamente a aceleração gravitacional, leva também como base a densidade do líquido e o volume, né, deslocado, né, com base quando o elemento está submerso. Né? Isso aí vai ficar para uma próxima aula para a gente ficar calculando isso aí. Mas no caso da pressão hidrostática, né, a gente tem justamente essas variáveis, levando em consideração aí também a altura que o elemento ele vai ficar no que diz respeito à profundidade. Então a gente vai estar resolvendo justamente essa situação problema.
com a pressão e uma profundidade de um líquido com densidade de 1.600 kg por metro cúbico em uma profundidade de 12 metros, de um objeto que está imerso, né, aí, em um líquido com densidade de 1.600 kg por metro cúbico, né, e ele está a profundidade de 12 metros. Né? Então, nesse caso, essa é a fórmula que a gente precisa, né, já que é referente à pressão hidrostática. Né? Então, a gente vai ter justamente o G, que vai estar referente à gravidade, né? A gente vai ter a densidade do líquido e a altura, né, no que diz respeito aí à profundidade, né, que o líquido ele vai estar. Né? Então, fazendo a substituição, a gente vai ter justamente esses valores. Né? 9,81 metros por segundo quadrado, né, que está relativo à gravidade, 1.600 kg por metro cúbico, né, densidade e altura, né, ou melhor, né, profundidade, né, que ele vai estar lá imerso. Né? Então, nesse caso aí, o resultado da pressão ele vai dar justamente 188.352 kg por metro segundo ao quadrado, que nesse caso aí a gente pode converter justamente aí para Pascal, né? E também a gente pode converter aí para bar. Né? Então, nesse caso aí, a pressão hidrostática nesse objeto seria de 1,88 bar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismo, né? Hoje a gente vai estar, na verdade, fazendo um vídeo referente a uma dúvida, né, que um colega mandou aí para o e-mail do canal, né, sobre velocidade das engrenagens, né? Eu achei bem interessante a pergunta, né, que ele falava justamente sobre o sistema, né, engrenado, né, qual engrenagem tinha maior velocidade tangencial, né? Engrenagem com maior ou menor dente, não. E aí o que acontece? No sistema, né, engrenado, né, dá para observar aí na animação, né, que o impulsionamento ocorrido pelos dentes da engrenagem das engrenagens, eles vão ocasionar justamente com a velocidade tangencial igual. Né? Então, nesse caso aqui, a velocidade com que elas se propagam, né, ou seja, com que elas se deslocam tangencialmente é igual. Né? Então, a velocidade da engrenagem com menos dentes em relação à engrenagem com mais dentes, elas engrenadas, né, elas vão estar com a mesma velocidade. Né? Então, exemplo, se ela tiver lá com 50 milímetros por minuto de avanço, né, tangencial, todas as duas vão estar com a mesma velocidade. O que acontece é que na relação de transmissão referente ao movimento angular é onde ocorre a diferença. Né? Então, a partir do momento que uma engrenagem menor, né, ou com menos dentes, uma engrenagem maior começa a girar, né, e elas estão justamente tangenciadas, o perímetro que elas vão deslocar vai ser diferente justamente por causa do comprimento desse perímetro, né, onde a engrenagem com menor dente tem um perímetro menor. Né? Então, se exemplo, a gente pegasse aí o diâmetro primitivo na engrenagem, multiplicasse por 3,14, né, visando planificar essa circunferência, a gente teria, obviamente, aí comprimentos diferentes. Mas em relação à velocidade tangencial, né, a velocidade ali de contato das duas, a velocidade é igual. Né? Então, o que muda referente à rotação, né, ou seja, esse deslocamento angular, né, ele está ligado a esse contato que ocorre tangencialmente. Né? Então, como você tem perímetros maiores, obviamente uma vai demorar mais para dar uma volta completa do que a outra. Mas a velocidade ali ela vai ser igual. É a mesma coisa que você pegar um automóvel com uma roda X, né, e um outro automóvel com uma roda menor que X e colocar os dois na mesma velocidade. Né? Ou seja, o que tem a roda menor ele vai ter que ter uma aceleração, né, uma velocidade no motor, né, uma rotação no motor, né, o termo correto seria isso, uma rotação ali no motor, né, maior para manter a mesma velocidade do carro que tem, do automóvel que tem a roda maior. Né, e isso por causa do perímetro do pneu, nesse exemplo aí dos automóveis. Né. No caso da engrenagem aí, a relação se dá justamente com base nesse perímetro do diâmetro primitivo, né? Então é isso, né? As duas engrenagens elas têm a mesma velocidade tangencial, mas elas têm perímetros diferentes, o que faz com que a rotação delas acabe sendo diferente, tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!